Uniclac. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Militar. É isso mesmo, galerinha. Estamos aqui mais uma vez animadíssimos, dispostos a compreender um pouquinho mais, né, dos assuntos tratados no nosso CPM, ok? Decreto-Lei 1001/69, pessoal. E nós estamos aqui caminhando, né, dentro da teoria do crime, descobrindo esse mundo maravilhoso da teoria do crime que o Código Penal Militar nos apresenta. E o tema de hoje é erro, ok? Hoje nós vamos trabalhar, então, o erro no direito penal, aplicado ao Código Penal Militar. Pois bem, o que é erro para o direito penal como um todo? Erro para o direito penal comum ou para o direito penal militar nada mais representa que uma falsa percepção da realidade, ok? Então, o erro para o direito penal é uma falsa percepção da realidade, é uma falsa percepção, tá? Criada na mente do agente, ok? Então imagine, a situação fática é uma, mas a mente do agente a imagina, a enxerga de maneira totalmente diferente, ok? Um ótimo exemplo, um clássico exemplo de erro é a chamada legítima defesa putativa, ou seja, a legítima defesa imaginária. A legítima defesa putativa, a legítima defesa imaginária, ela é originária do erro, ok? Por quê? Porque o agente, ele ele ofende outro bem jurídico, ele sai em legítima defesa contra outro bem jurídico, imaginando o quê? Que ele está na iminência de ser atingido, enquanto, na verdade, ele não está na iminência de ser atingido, ok? Imagine, por exemplo, que o agente está parado no trânsito, um exemplo, nós imaginarmos uma falsa percepção da realidade, o agente está parado no trânsito dentro de seu veículo. Chega um mendigo e bate com toda a força na janela, né? Na janela. Isso é à noite, bate. O motorista, imaginando que está na iminência de ser roubado, ele pega a arma que ele tem embaixo do banco, pá, e efetua um disparo, causa lesão corporal no mendigo. Na verdade, qual é a situação fática? A situação real? O mendigo, né, um pedinte que bateu na janela querendo uma ajuda financeira, querendo uma contribuição. Agora, o que passou na mente daquele motorista? Que ele estava na iminência de ser roubado. Na mente do motorista, de fato, nós tínhamos um mendigo. Só que na mente do motorista, ele não estava diante de um mendigo, ele estava diante de um criminoso que pretendia roubá-lo. Ok? Então isso é erro para o direito penal, é uma confusão, uma falsa percepção da realidade que está diante do agente. No direito penal comum, galerinha, nós precisamos ter essa informação, ok? No direito penal comum, nós temos erro de tipo e erro de proibição, ok? Direito penal comum fala-se em erro de tipo e erro de proibição. No direito penal militar, fala-se erro de fato e erro de direito, ok? No direito penal, o erro do tipo, tá? É essa falsa percepção da realidade diante de um fato que está acontecendo ou prestes a acontecer diante do agente. O erro de proibição para o direito penal comum é a interpretação equivocada da norma. Então, para o direito penal comum, o erro de fato, tá? No direito penal comum, o erro de tipo é a falsa interpretação de uma circunstância fática. E o erro de proibição é uma equivocada interpretação em relação à norma. Pois bem, isso é direito penal comum. Direito penal militar divide-se em erro de fato
e erro de direito. Sendo que o erro de direito é aquele erro que recai sobre a interpretação da norma, tá? E o erro de fato vai recair sobre a situação fática, como o próprio nome diz, erro de fato. Vai recair sobre determinada situação fática que está diante do agente. Mas nós vamos desdobrar isso com muita calma para nós compreendermos com muita clareza também, ok? Mas memoriza, grava. Direito penal comum, erro de tipo, erro de proibição. Direito penal militar, erro de fato e erro de direito. Belezinha? Partimos então agora para a análise do texto legal do nosso CPM. Antes disso, nós temos algumas considerações iniciais acerca do erro, ok? Vamos lá então. Erro para o direito penal militar é uma falsa percepção da realidade, a qual pode ocorrer por falta de conhecimento, por ignorância ou ainda por uma interpretação equivocada de determinada situação. Se a interpretação equivocada, olha que legal, se a interpretação equivocada recai sobre uma situação de fato, tá? Eu tenho o erro de fato. Se a interpretação equivocada recai sobre o texto de lei, eu tenho o erro de direito, ok? Né? Ou seja, o agente envolvido em erro, ele acredita sinceramente que sua atitude está o quê? Está ok, está lícita. O agente envolvido por erro, ele acredita que está praticando uma conduta lícita, enquanto na verdade ele está praticando uma conduta ilícita, tá bom? E em relação ao erro, tá? Em relação ao erro no direito penal militar, ele é dividido em erro de fato e erro de direito, ok? Então, primeiro, no artigo 35, nós vamos estudar o erro de direito. No artigo 36, nós vamos estudar o erro de fato. E o erro de fato, ele pode derivar da culpa, e ele pode ser provocado, tá? Ou ele pode recair sobre uma pessoa, que é chamada aqui, nós vamos ver, aberratio ictus, né? Nós vamos ver aqui que o erro sobre a pessoa nós temos erro que recai diretamente sobre a pessoa e também temos o erro na execução da pessoa, belezinha? Então olha só, quando falamos então em erro no direito penal militar, rapidão, erro de direito e erro de fato. Quando eu falo de erro de fato, eu tenho um erro que pode ser também um erro de fato derivado da culpa, um erro de fato provocado por terceira pessoa e também tem o erro que recai sobre a pessoa, belezinha? Então, pois bem, galerinha, bora aqui comigo para o artigo 35. Erro de direito, ok? Erro de direito. No erro de direito, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crimes que atentam contra o dever militar, quando o agente supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis, ok? Então vamos fazer o seguinte, essa parte aqui que está em outra cor, ela é para chamar a atenção de vocês. O que isso significa, professora? Significa que o erro de direito não é aplicável aos crimes que atentam contra o dever militar. Então, todos aqueles crimes que atentam contra o dever militar, não pode ser invocado o erro sobre eles, ok? Então, todo aquele que pratica um crime contra o dever militar vai responder por este crime normalmente, ainda que tenha incorrido em erro. Por quê, professora? Porque o texto de lei, ele é claro. Ele fala, o erro de direito atenua a pena ou substitui por uma menos grave. Mas não alcança, esse salvo em se tratando significa, mas esse erro de direito não alcança os crimes que atentam contra o dever
militar. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar a extrair as informações. Primeira informação importante: quando estivermos diante do erro de direito, que é o erro que recai sobre a interpretação da norma, nós vamos lembrar que no erro de direito a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, ok? Então todo aquele agente que incorre em erro de direito e o crime praticado não é contra o dever militar, ele irá responder com a sua pena atenuada. Informação importantíssima: todo aquele agente que incorre em erro de direito, ok? Ele terá a sua pena atenuada ou substituída por uma menos grave. Lembrando que, se o crime que foi praticado foi contra o dever militar, não há que se falar em atenuação de pena, porque nós não aplicamos o erro de direito aos crimes praticados contra o dever militar. Beleza? Outra situação, professora. O erro de direito, ele recai sobre a interpretação da lei. E só vai ser aplicável se esse erro for o quê? Excusável. O que é erro excusável? É o erro invencível, tá bom? É o erro invencível. O que significa isso, prof? Significa o seguinte: é aquele erro que toda e qualquer pessoa de inteligência mediana incorreria nele, ok? Então, o erro invencível é aquele erro que toda e qualquer pessoa de inteligência mediana também cairia nele, tá bom? Certinho? Belezinha. O direito penal militar, ele não faz diferença entre ignorância e erro. Direito penal militar não faz diferença entre ignorância e erro, tá bom? Na verdade, ignorância e erro são situações diferentes, tá? Porque na ignorância, o que nós temos na ignorância? O não conhecimento. E o que nós temos no erro? Nós temos o conhecimento, mas nos equivocamos, ok? Mas para o direito penal militar, não há diferença entre erro e ignorância, belezinha? Então esse é o nosso artigo 5. No erro de direito, é aquele erro que recai sobre a interpretação da norma, seja por ignorância, seja por erro mesmo, ok? Quem incorre, né, em erro de direito vai responder pelo crime, tá? Responde pelo crime com a pena atenuada ou substituída por outra menos grave. Lembrando que o erro de direito não pode ser aplicável aos crimes que atentam contra o dever militar, e para ter esse benefício da pena atenuada, esse erro ele deve ser o quê? Excusável. Tem que ser um erro invencível, tá bom? E aqui são as observações, ó, que eu trouxe para vocês, que nós acabamos de fazer juntos, né? Ó, primeira observação: no erro de direito não há exclusão da responsabilidade. No erro de direito não há exclusão de culpabilidade, ok? No erro de direito ele responde normalmente pelo crime, só que no momento do juiz fazer a dosimetria da pena, no momento do juiz aplicar essa pena, o juiz irá atenuá-la, ok? Então, no erro de direito, não há exclusão de responsabilidade, não há exclusão de culpabilidade. O agente responde pela conduta praticada e pelo resultado produzido, só que ele responde com a pena atenuada ou substituída por outra menos grave. Essa é a nossa primeira observação. Segunda observação: não aplica-se a situação do erro de direito para os crimes que atentam contra o dever militar. Aqui eu vou complementar para vocês, tá bom? Quando o material chegar até você. Olha só, não aplica-se a situação do erro de direito para os crimes que atentam, né? Que atentem contra o dever militar. E outra observação: para ter aplicação deste erro, o erro deverá ser excusável, invencível, desculpável ou compreensível. Certinho? Pessoal, então esse é o erro de direito. Olha só, no erro de direito, o equívoco recai sobre a interpretação da lei.
O equívoco recai, o erro recai sobre a interpretação da norma, tá? O agente interpreta, ele compreende mal um texto de lei. Essa interpretação mal sucedida conduz o autor à prática de um fato criminoso, pelo qual irá responder com a sua pena atenuada ou substituída. Então, olha que legal isso, gente. Olha que maravilha, isso é lindo, ó. O erro de direito recai sobre uma interpretação errada da norma, né? E essa interpretação errada da norma conduz o agente a praticar uma conduta e produzir um resultado criminoso. E o agente vai responder por este resultado criminoso, mas vai responder com a pena atenuada ou substituída, desde que esse erro seja excusável, justificável, ok? Invencível. Aqui eu trouxe um exemplo. Imagine que o agente, acredita que peculato mediante erro de outrem deixou de ser crime. Ele ouviu alguma coisa, ele interpretou de maneira equivocada a norma. Ele falou, não, mas eu acreditava fielmente que peculato mediante erro de outro deixou de ser considerado crime. Por isso que eu agi dessa maneira. Ele vai responder pelo crime de peculato, sim. Só que com uma pena atenuada. Por quê? Porque este erro recaiu sobre a interpretação da norma. Só que para esse erro, ele receber essa atenuação da pena, ele tem que comprovar da onde que originou este erro. Para o juiz analisar se esse erro é excusável, ou inexcusável. Se o erro é excusável, invencível, beleza. Agora, se o erro ele é inexcusável, ou seja, vencível, ele não vai ter essa atenuação, ok? Certinho? Então vamos lá. Ressalta-se que para o direito penal militar não há diferença entre erro e ignorância, certinho? Não há diferença entre erro e ignorância. Aqui, ó, só para nós não ficarmos perdidos, quando que esse erro, professora, desse exemplo, ele seria excusável, invencível. Imagine uma situação, do nosso agente ter ouvido uma reportagem que tinha falado a respeito disso aqui. Só que ele ouviu essa reportagem e interpretou mal, compreendeu mal. Aí ele vai até um outro colega, e comenta, o colega fala, olha, eu não sei de nada. Ele fala, não, mas é sim, deixou de ser considerado crime, eu tenho certeza. Eu ouvi uma reportagem, olha, é certeza, tranquilo. Ou seja, ele tem plena convicção, tá? De que deixou de ser crime. Então é um erro que? Excusável, é um erro justificável, desculpável, invencível, tá? Pois bem, ao lado do erro de direito, nós temos o erro de fato. E o erro de fato, ele apresenta-se, tá? Também como erro culposo e erro provocado. Erro culposo e erro provocado por terceiro, ok? Então vamos juntos fazermos a leitura aqui. O erro de fato é aquele que recai sobre a situação fática e não sobre a lei diretamente, ok? Vamos lá. Artigo 36 do nosso CPM. É isento de pena quem? Primeira coisa, vamos diferenciar. No erro de direito não há isenção de pena. No erro de direito a pena ela é atenuada. E no erro de fato, o agente fica isento de pena, ok? No erro de fato, caput do 36, o agente fica isento de pena, beleza? Então vamos lá. Caput do 36, no erro de fato, o agente é o quê? Isento de pena, não vai receber pena, ok? Então vamos lá. Erro de fato, artigo 36 do CPM. É isento de pena quem? Ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui. Então, o agente, ok,
ao praticar o crime, ele acredita plenamente que não existe nenhuma circunstância de fato que faça com que a conduta dele seja considerada criminosa, tá? Então, olha só, esse tipo penal aqui, o artigo 36, ele é dividido em duas partes. Vamos compreender a primeira parte. Então, na primeira situação do erro do fato, o agente, ele pratica o crime, mas ele supõe, por erro plenamente justificável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui, tá? Então ele imagina, quando ele pratica o crime, ele não acredita que está praticando um crime. Quando ele pratica o crime, mas ele acredita que não está praticando crime algum. É a simples situação. Olha só, me deem licença. Ó, esse aqui é meu celular, certinho? Esse aqui é meu celular. Imagine que seja o celular de trabalho, ok? Do funcionário. Imagine que tem um funcionário que trabalha no setor administrativo lá do quartel e ele tem este celular para uso do correio do trabalho. Como o trabalho dele é administrativo, quando termina o expediente, ele deixa o celular na sua mesa, na sua gaveta, na sua sala, e não leva para casa, tá bom? Porque a função dele é administrativa, beleza. No momento de ir embora, ele confunde. Ao invés de ele pegar o celular dele para levar embora, ele pega o celular da administração, da instituição militar. Ele pega esse celular e leva embora. Ele praticou algum crime? Não. Por que ele não praticou, professora? Porque na cabeça dele, ele não estava pegando o celular da instituição militar. Na cabeça dele, ele estava pegando o seu celular. Ok? Então, olha que legal. Olha que maravilha. Agora vamos ler juntos. Ó, é isento de pena quem? Ao praticar o crime, peraí, pegar o celular como sendo meu, pegar um celular da instituição militar achando e levar para casa, é crime ou não é? Claro que é, se você quer se apossar dele, tá bom? Então ele pega, você quer, esse aqui é meu, pega e é meu, e é da instituição, então é crime, ok? Então olha só, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente justificável. Imaginemos que os celulares são iguais, ok? A inexistência de circunstância de fato que constitui o crime. Ele fala, peraí, né? Na cabeça dele, ele não está praticando crime algum. Por quê? Porque não tem como você furtar coisa sua, né? Você só vai furtar coisa alheia móvel, tá? Então a primeira situação é essa, ok? Ou a mesma coisa, né? Você pega o agente pega, tá andando de bike, para numa padaria, né? Para numa padaria, compra o pão, quando volta, sobe na bike e vai embora. Hora que chega em casa, fala, putz, não é minha essa bike, é igualzinha, mas não é. Praticou crime? Não, galera, ele tá isento de pena. Por quê? Porque quando ele pegou aquela bicicleta, quando ele pegou aquele aparelho celular, ele nunca imaginou que tratava-se de coisa alheia, ok? Nunca imaginou. E nós não temos furto culposo. Nós não temos apropriação indébita culposa, ok? Então, essa é a primeira circunstância. Quando o agente pratica uma conduta criminosa, acreditando que naquela conduta dele inexiste qualquer circunstância o que de fato que constitua crime. Belezinha? Ok? Agora, a segunda situação que recai o erro de fato. Ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Ok. Então, ou ele pratica conduta criminosa,
acreditando que não estava praticando crime algum. Então, ou o agente pratica conduta criminosa, acreditando que não estava praticando crime algum, como é o caso do celular, ou o agente pratica conduta criminosa, tem ciência que está praticando uma conduta criminosa, mas acredita estar acobertado sob uma das excludentes de ilicitude. Ou seja, o agente sabe que está praticando crime, mas imagina que está acobertado, que está protegido pela legítima defesa, acredita que está protegido pelo estado de necessidade, acredita que está protegido pelo estrito cumprimento do dever legal, ou acredita que está protegido pelo exercício regular de um direito. Por quê? Porque são essas 4 situações aqui que excluem a ilicitude e são capazes de tornar a ação do agente legítima, ok? Então, olha só. Então, o erro de fato recai em 2 situações, tá? O erro de fato recai em 2 situações. Na primeira, quando o agente pratica uma conduta criminosa, mas acredita que não está praticando conduta criminosa alguma, ok? Ele pega um documento confidencial que está sobre a sua mesa, coloca na sua pasta, leva para casa, chega em casa, queima esse documento. Acreditando esse documento confidencial que ele pegou da mesa, levou para casa e queimou, pertence à instituição militar, né? Só que ele pegou aquele documento, colocou na sua pasta, chegou em casa e queimou, acreditando que aquele documento lhe pertencia. Ele confundiu os envelopes, ok? Ele confundiu. Ele também deixou sobre a mesa dele, ao lado do documento da instituição militar, um documento seu, particular. E na hora de ir embora, ele se equivocou, trocou os envelopes, ok? Então, a primeira situação do erro de fato diz respeito a isso. Quando a gente pratica uma conduta criminosa, mas desconhece isso. Ele acredita que não está praticando conduta criminosa alguma, ok? A segunda situação, a parte final do 36, fala o seguinte: o erro também pode recair quando o agente tem ciência, ele tem ciência que está praticando um fato criminoso, mas ele acredita estar agindo, tá? Sob a legítima defesa, sob o estado de necessidade, enquanto na verdade não existe essa situação de legítima defesa nem de estado de necessidade. Essa situação de legítima defesa e estado de necessidade está só na mente do agente por um erro de fato, ok? Certinho? Nós vamos agora nos desdobrar no erro de fato. Daqui a pouquinho, tá? Nós já voltamos no parágrafo 1º, no erro culposo e no erro provocado, tá? Ó, vamos lá, observações importantes. No erro de fato, o agente fica isento de pena. No erro de fato, o agente fica isento de pena, ou seja, o autor da conduta poderá até ser considerado culpado, ok? Mas não receberá pena alguma, beleza? Não vai receber nenhuma pena em razão do resultado criminoso produzido, tendo em vista ter agido com erro. Que erro que é esse? Erro excusável, ou também conhecido como erro invencível, um erro intransponível, ok? Segunda observação, aqui, o erro deverá ser excusável, invencível, desculpável, compreensível. Beleza? Olha só, tem mais. No erro de fato, o agente acredita, ó, aquilo que nós falamos, olha só. No erro de fato, o agente acredita que está agindo protegido por alguma circunstância de fato,
que tornaria a sua ação legítima. Ele, no erro de fato, ele também acredita, né, na parte final do 36, ele sabe que ele está praticando um crime. Na parte final do 36, ele sabe, mas ele imagina que ele pode praticar aquele crime, porque ele está o quê? Sob o manto das excludentes de ilicitude, ok? Ele imagina que, se a situação de fato existisse, tornaria a ação dele legítima, ok? Então, olha só, o agente acredita, no erro de fato, o agente acredita que está agindo protegido por alguma circunstância de fato, que se existisse, tornaria a sua ação legítima, tornaria a sua ação lícita, como ocorre, por exemplo, na clássica situação da legítima defesa putativa. Situação em que o autor encontra seu desafeto e acredita que o mesmo está armado. Enquanto o desafeto põe a mão no bolso, tá? Para pegar a chave do carro, imediatamente o autor dispara em sua direção, atingindo. Por quê? Porque ele imagina que o cara não vai pôr a mão no bolso para pegar a chave do carro. Ele imagina que o cara vai pôr a mão no bolso para pegar uma arma. Então ele se antecipa, ele se imagina em uma situação de legítima defesa, que na verdade não existe. Ok? Caracterizado está o erro de fato, pois o autor imaginou estar em uma situação que, se de fato estivesse, tornaria sua ação legítima. Porque nós vamos ver na próxima aula que o Estado nos autoriza a atingir outro bem jurídico, ok? Outro bem jurídico. Para quê? Para salvaguardar o nosso bem jurídico ou bem jurídico de terceiros. Nós vamos ver todas as situações que excluem a ilicitude, ok? Bora lá então, vencemos o caput, agora vamos para o parágrafo 1º. Nós vamos para o erro de fato culposo. Erro de fato culposo, ok? Parágrafo 1º. Olha só. Isso aqui é muito legal, galerinha. É muito legal. Ó, vamos lá. Se o erro deriva de culpa. Se o erro deriva de culpa. A título responde o agente. A este título responde o agente se o fato é punível como crime culposo. Então, olha só que interessante. Olha só. Se o erro for decorrente de culpa do próprio agente, ele vai responder por este crime. Mas vai responder por este crime a título de culpa, ok? O que significa? Significa que o erro de fato do parágrafo 1º exclui o dolo, mas não exclui a culpa, ok? Veja bem, o erro, ele pode sim ser originário de culpa do agente. É aquela situação em que você para e pensa, peraí, mas se ele prestasse um pouco mais de atenção, ele não incorreria naquele erro, né? Se ele prestasse um pouco mais de atenção, ele não pegaria o envelope trocado e destruiria um documento, né, de propriedade da instituição militar. Mas tudo bem. O erro derivou de culpa? Derivou, mas ainda assim existe o erro, tá? Então ele não vai responder a título de dolo, porque ainda que este erro tenha sido por falta de atenção, ainda assim o erro existiu. Então, se o erro existiu e esse erro é derivado, é originário da culpa do agente, ele vai responder pelo resultado criminoso produzido. Mas só vai responder por este resultado a título de culpa. E se o crime que ele praticou tiver a modalidade culposa. Do contrário, ele não vai responder por nada. Do contrário, ele não vai responder por nada.
Ok, pessoal? Certinho? Então, olha só. Neste caso, o erro praticado pelo agente decorre de culpa. Decorre de um ato imprudente, negligente ou imperito do agente. Veja bem, no erro culposo não há que se falar em isenção de pena, ok? Então, se o erro deriva de culpa, ele vai responder pelo crime que ele praticou, mas vai responder a título de culpa. Então, ele não fica isento de pena, tá? Ó, o agente responde a título de culpa se o crime praticado for previsto na modalidade culposa. Se o crime praticado for previsto na modalidade culposa. Se o crime praticado não for previsto na modalidade culposa, ele não vai responder por nada, ok? Beleza? Certinho então, né? Ó, vamos lá. Deve-se observar, deve-se, tá? Então, ó, recordem, quando que o erro deriva de culpa, tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? Bem claro. Eu tenho que ter convicção que eu tô sendo suficientemente clara para vocês, porque isso é muito importante, tá? Então, olha só, deixa eu voltar só um pouquinho, ó. Eu tenho muita preocupação que vocês compreendam com muita clareza todos os temas que nós tratamos aqui, tá? Por isso que eu peço tanto no final de todas as minhas aulas. Surgiu dúvida, galerinha, entra em contato, eu tô à disposição de vocês, tá bom? Por favor, não sigam com dúvida, não sigam com dúvida. Olha, quero mais exemplo da aula X. Pede que eu venho aqui e gravo rapidinho mais exemplos e liberamos aí pra vocês, tá bom? Não me pesa, não me custa, ok? Eu tenho plena satisfação, plena alegria, tá? De transmitir com muita clareza o conteúdo pra vocês. Eu tenho essa preocupação, eu tenho esse desafio diante de mim, ok? Então, olha só. O erro de fato, ele pode ou não derivar da culpa. O erro de fato, ele pode ou não derivar da culpa, ok? Quando que o erro não deriva da culpa? Quando o agente, ele está atento, ele está observando tudo ao seu redor, mas ainda assim ele incorre em erro. Imagina só, a gente fala assim, olha, este celular é igual, o meu celular é igualzinho ao celular da instituição. Então, para eu não incorrer em erro, não correr o risco de pegar um ao invés de outro, eu vou deixar sempre um do meu lado direito e outro do meu lado esquerdo, ok? Determinado dia